Olá, bem-vindo! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de convidados. E hoje eu trouxe especialmente para vocês a minha nutricionista Ayurveda, também aluna, também cliente. É um pacote completo. E a Soraya, ela é uma querida, uma amiga, uma pessoa que eu conheci e que trouxe também a forma dela de enxergar a forma que a gente lida com o nosso corpo e principalmente com a nossa alimentação. E é uma forma muito alinhada com tudo que eu estudo, tudo que eu penso, tudo que eu faço na minha vida. A Ayurveda, ela usa também, que é uma técnica milenar, né, que tem muito a ver da Índia, que eu sempre vou para lá. Então, trouxe ela para falar um pouquinho para vocês do trabalho dela, de como que ela lida com isso, e dar algumas dicas aí para você, até das crenças limitantes em relação a isso, que ela encontra no consultório e nas terapias e tudo mais que ela faz. Então, bem-vinda, Soraya! Gratidão por ter aceitado estar aqui. E um super prazer de ter você aqui com a gente, né, gravando de uma forma diferente agora, passando crenças pessoais também para estar aqui na frente de 3 câmeras. Rompendo barreiras. Rompendo barreiras para começar o seu canal depois. Então, me fala um pouquinho do teu trabalho, da tua formação, se você quiser, o que te trouxe até essa visão, né, diferente de uma nutricionista qualquer de convênio, né, ou de SUS, sei lá. Ok. Então, vamos lá, eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho da minha trajetória na nutrição, né, que eu me formei nutricionista há 12 anos atrás. Só que eu fiquei meio decepcionada, assim, com a nutrição, porque eu não me encontrava muito com os estudos, né, que eu aprendi. Então, após isso, eu fui procurar o Ayurveda, né, que o Ayurveda é aquela medicina que fazia muito sentido para mim, porque ela é holística, né, ela considera o corpo, mente e espírito. E para mim nunca fez sentido eu considerar apenas uma parte da pessoa, só considerar a alimentação, né? Porque a mente conta muito, então as nossas emoções elas contam muito, né? Então não tem como a gente só considerar a alimentação. Hoje em dia a gente tem um boom aí de informações com a internet, com várias blogueiras e blogueiros e Instagram e Facebook. Então, assim, a gente tem muita informação, só que nenhuma dessas informações ela é personalizada, né? Então, isso é um problema muito grande, porque ao invés dessas informações estarem ajudando as pessoas, elas acabam atrapalhando as pessoas, né? Então, a gente olhar pro indivíduo como único, né, que é o que o Ayurveda traz, que também é o que a nutrição funcional traz, que eu também tenho essa visão da nutrição funcional, que eu tenho essa pós-graduação, ela é o que vai fazer a diferença no sucesso, né, do tratamento da pessoa, né? Então, assim, se a gente pensar no Ayurveda, né, no Ayurveda a gente olha a pessoa através das constituições que ela tem, né, dentro dela. Então, a gente vai considerar a estrutura física dela, né? O que isso é muito importante, porque algumas pessoas, elas têm uma estrutura mais larga e elas têm aquela coisa de que elas querem ser magrinhas, né? Elas querem ter aquele corpo que é cultuado e elas não vão conseguir, porque a estrutura delas não permite. Então, se a gente forçar isso, a pessoa vai entrar num processo de doença, né? E isso é muito extremamente preocupante. Então, para cada constituição, né, tanto física quanto mental, a gente vai ter um olhar diferente, a gente vai ter um tratamento diferente, a gente vai ter alimentos diferentes, né? Hoje a gente tem muita informação de low carb, né? Eu acho que todo mundo conhece a dieta low carb, dieta cetogênica, que é dita como essas gorduras saudáveis, elas são as melhores, né? Então todo mundo deve comer essas gorduras saudáveis, mas assim, será todo mundo mesmo precisa comer essas gorduras? Eu já atendi muitas pessoas que vêm com desequilíbrios assim, muito grandes, não só de exames, mas como
estão tendo sintomas mesmo, né? E não estão percebendo o que elas estão fazendo. Porque a gente tá ali na mídia, o que tem que comer? Vamos comer abacate, vamos comer castanha, vamos comer óleo de coco. Mas peraí, meu corpo aceita isso, né? Como é que o meu corpo responde a isso? Então, assim, o que eu costumo falar muito, né, para os meus pacientes é a gente se observar. Acho que a primeira coisa é isso, né? A gente olhar o nosso corpo e ver como que ele reage ao alimento, né? Como é que tá a minha digestão, né? Quando eu como determinado alimento, eu digiro bem? Quanto tempo que ele fica dentro de mim, né? Quanto tempo que eu tô demorando para eliminar esse alimento? Ele me causa gases, né? Eu falo muito para as pessoas olharem mesmo os seus resíduos, né? Que eles são muito importantes. Então, vamos olhar qual que é a cor da minha urina, como que está saindo as minhas fezes, porque isso é o nosso resíduo que está indicando como está a nossa saúde. E muitas pessoas, assim, elas acabam não prestando atenção em como que o corpo está funcionando, né? Então, a gente observar a nossa digestão, observar os nossos resíduos, a gente vai conseguir entender como é que o corpo está funcionando e entender que tipo de alimento que eu vou colocar para dentro, né? Quem nunca ouviu falar sobre Ayurveda, né? Essa palavra, Ayurveda, a pessoa não sabe nem falar, né? O quê? O quê? O quê? Fala um pouquinho sobre isso. Da onde veio isso? Por que isso, né? O que isso faz? É de comer? Tá. A Ayurveda, ela é a medicina indiana, né? Então, ela vem desde 5.000 anos atrás. Então, é a medicina mais antiga que tem e ela é a mais completa, né? Uma das mais completas, porque ela realmente considera corpo, mente e espírito. Então, a gente trata a pessoa para que ela não tenha nenhum desequilíbrio, evitando para que não ocorra o processo de doença. E para isso, a gente olha muito, muito mesmo essa parte da alimentação, mas não só, né? Então, tem meditação, tem exercícios de yoga, tem os exercícios de respiração, né, que são os pranayamas, e a alimentação. Tem as massagens, então todo esse autocuidado, né, individual, que a gente pode fazer diariamente conosco mesmo, tá incluso nessa medicina, que é uma medicina que a gente atua aqui no Brasil muito mais como preventiva, né? Se a gente for para a Índia, lá eles têm uns tratamentos muito mais intensos, né? Que é chamado de Panchakarma, e a gente tem algumas pessoas que fazem aqui no Brasil esses tratamentos, mas de maneira geral a gente acaba atuando mais aqui com essa maneira preventiva, né? E a alimentação, ela é uma porta, assim, para isso, né? E é muito bonito, porque a gente começa a perceber aquela coisa, né? Você é o que você come e como você come. E o que digere. E como você digere o que você digere. Então, justamente, como que você está se alimentando. E até o que você se alimenta através da pele, porque a gente acaba esquecendo isso, né? As massagens ayurvedas, elas são todas com óleos específicos para o seu tipo de corpo, para o seu sistema. E aí, o que a gente faz? A gente se enche de cremes de tudo quanto é tipo, cremes muito porcarias, com muita química, e em todo o sistema, né? Tanto cabelo quanto a pele. Então, você passa quilos e quilos de hidratante, crente que você tá arrasando, né? Como diziam umas amigas minhas. Então, crente que você tá arrasando e esquece que a sua pele absorve também tudo isso, né? Então, o próprio óleo que você tá passando no teu corpo, como que você tá nutrindo o teu corpo em todos os sentidos, né, Soraya? Exatamente, em todos os sentidos. A gente entende realmente assim, que a pele, ela vai absorver tudo, né? Então, os óleos que a gente usa, muitas pessoas acabam achando um pouco estranho, porque são óleos que a gente cozinha, né? Então, eu vou fazer uma massagem com óleo de gergelim, nossa, que estranho, né? Mas para algumas pessoas é indicado o óleo de gergelim justamente por causa do peso que ele tem, né? Por causa do calor que ele proporciona, e isso tudo é uma forma de nutrição, né? A massagem, ela vai muito além de massagear os órgãos, né? Ela vem com esse intuito de nutrir todos os nossos tecidos. E quando a gente diz tecidos, a gente não diz só a pele, a gente diz o nosso tecido muscular,
né? E aí ele vai penetrando em todo o nosso organismo à medida que equilibre, né? Ou desequilibre. Ou desequilíbrio, exatamente. Se for algum produto que não é pra você. Sim. Por isso que os cremes, eles são totalmente contraindicados. Porque a gente vai absorver isso mesmo, e aí isso pode entrar num processo de formação de toxinas, né? E é por isso também que o Ayurveda ele indica alimentos in natura, né? Então, alimentos industrializados, eles são muito contraindicados, porque não sei se vocês já pararam para ler um rótulo, para ver o que tem ali, né? Tem muita coisa que não é alimento, né? Então, assim, e se não é alimento, o que vai fazer com o nosso corpo, né? Por que a gente come? A gente come para se nutrir, a gente come para ter energia, né? E se tem alguma coisa naquela caixinha ali que não é alimento? O que não é alimento? Um aditivo, um corante, né? Um estabilizante. O que meu corpo faz com isso? Né? A gente não sabe, tá? Eu como isso, o que isso faz? Não faz nada, vai sobrecarregar o fígado, né? Então, sobrecarrega o fígado, vai fazer o quê? Né? Se tiver muitos, vai começar a formar muitas toxinas, e aí esse começa a ser o primeiro estágio de doença, que a gente não dá atenção, porque a gente está acostumado a ter sintomas, né? Então, assim, você tem dor de cabeça? Tenho, mas é normal, né? Você tem dor de estômago? Tenho, mas é normal, né? Então, é comum, não é normal, né? Porque esse normal, daqui a alguns anos, vai se tornar o quê? Vai se desenvolver uma doença. Sim, então buscar a saúde, né? Eu tenho um vídeo aqui do plano de saúde ou plano de doença, né? Porque o plano de saúde que a gente paga ou não paga parece mais um plano de doença do que um plano de saúde. Porque nenhum plano de saúde tem um trabalho realmente preventivo, um trabalho de saúde, né? Então, buscar a saúde é muito mais do que buscar parar a doença, né? Eu sempre falo, o remédio, ele remedia. Então, a gente vai buscar um remédio, ele vai remediar aquele sintoma, mas você não trata a causa. E a Ayurveda, ela vem para tratar a causa, né, de cada coisa. Então, eu acho muito legal isso. Conheci lá na Índia, quando eu fui para lá, a primeira vez que eu fui para lá, e achei muito legal. E conhecer profissionais aqui é fantástico em relação a isso. E tratar, né, e começar a tratar integralmente. E para finalizar, Soraya, eu queria que você falasse um pouquinho das crenças que você entende, já que a gente está aqui no canal da terapia e do Theta Healing, e a Soraya também já fez o curso de Theta Healing comigo, e também já está usando a técnica aí no dia a dia, e queria entender um pouco das crenças que você vê que influenciam assim, muito diretamente, que pode ser que muita gente aqui tenha essas crenças também. Ok. Todo mundo tem crenças, né, que limitam, principalmente em relação à alimentação, porque a gente foi construído de determinada maneira com os nossos pais nos alimentando, ou mesmo os nossos avós, e o alimento, ele sempre foi, desde sempre, na maioria dos casos, ou uma forma de compensação para alguma coisa, ou uma forma de punição para alguma coisa. Então, as pessoas têm muito essa relação de que se eu estou triste, eu vou precisar comer um doce, porque isso me remete a alguma coisa na minha infância que quando eu estava triste, se eu me comportasse bem, a minha mãe me dava uma bala, né? Se eu fosse no dentista e não chorar, se eu fosse no dentista e não chorasse, eu ganhava um pirulito, né? A gente vai no pediatra, se você não chorar, você ganha um docinho. Então, como é que a gente cresce, né? Se eu tô triste, eu vou comer um docinho. Então, esse é um tipo de crença que a gente pode encontrar, mas também a gente tem outros tipos de crenças que eles são muito mais prejudiciais, né? Existem crianças que eram gordinhas quando eram, né, menores e, de repente, vem a adolescência, elas começam a se preocupar mais com isso, ou até acaba tendo alguma doença, né? E por algum motivo elas emagrecem, né? Bastante, de uma maneira não saudável. E aí o que acontece? As pessoas elogiam, né? Olha como você tá bonita, parabéns, né? E de repente todo mundo começa a amar aquela pessoa porque aquela pessoa emagreceu. Só que aquela pessoa pode ter emagrecido por um motivo que não foi saudável, como um motivo de doença ou mesmo algum motivo de distúrbio,
né, por sofrer bullying na escola, né, e ter ficado traumatizada e aí parar de comer. Então é muito comum as pessoas entenderem que elas só vão ser amadas quando elas emagrecerem, né? Então isso causa uns processos muito profundos dentro da pessoa de não paz com o alimento, de guerra, né, contra o alimento. E as consequências disso, no futuro, elas podem ser bastante graves, né? Então, a gente trabalhar essas crenças, a gente olhar para dentro da gente, né? E ver como que a gente pode resolver isso é muito importante, porque chega um momento no consultório que a gente faz o plano alimentar, a gente explica tudo para a pessoa entendeu tudo, e aí tem essa crença, o que você faz? Não consegue fazer, né? Não consegue fazer e seguir a recomendação, porque não entende nem a importância disso. Exatamente. Então, acho que o legal que eu comecei a fazer comigo, e percebo muito resultado quando eu faço, quando eu consigo perceber isso, é perceber o que tá me levando a comer, né? Se o meu corpo realmente quer comer, ou se eu só preciso daquele docinho. Se o meu corpo realmente está precisando, ou é minha mente que está acostumada que depois do almoço tem doce, né? É minha mente que está acostumada que tal horário tem alguma coisa, né? Então, então são 10 horas da manhã, então agora eu tenho que comer, porque quando eu era pequena, minha mãe me dava comida, né, o leite às 10 horas da manhã, então eu tenho que colocar doce, né? Eu comia, quando eu era pequena, era leite com açúcar e Nescau, né? Então, era 2 colheres de açúcar, 2 colheres de Nescau e leite. Pensa na bomba para a pessoa, né? Então, a pessoa comia isso no café da manhã, tomava isso de tarde. Então, você tem essa regularidade. Então, aprendi isso. Como assim não é? Né? Não é para o meu corpo isso não é bom. Como assim minha mãe me fazia comer uma coisa que não era boa para mim? Né? Mas às vezes a sua mãe aprendeu dessa forma também. Né? Então, mas todo mundo come miojo. Será que é a melhor coisa? Né? Será que o seu corpo quer isso? Então, começa a prestar atenção em quais são os sentimentos e emoções no seu corpo, no seu sistema, que estão refletindo isso tudo. E aí começar a prestar atenção realmente. Né? E a Soraya faz isso com bastante maestria de perceber, né? Além do físico, além de ir lá e preparar. Uma vez eu fui numa nutricionista que ela foi lá, ela falou assim, olha, Letícia, eu não sei nem direito, porque eu sou vegetariana. Ela falou, não sei nem direito bem como ser vegetariano, mas eu vou pesquisar aqui, na semana que vem volta, que eu vou fazer um cardápio. Ela me deu um cardápio que eu nunca abri, porque não faz sentido nenhum pra mim. Porque eu falo, ok, não vou seguir, porque ela não entendeu qual que é a minha relação real com a comida. Então não adianta muita coisa. Então perceba como é a sua relação, e é importante que você perceba, claro que um profissional pode te ajudar nisso, mas é importante que você perceba dentro de você qual é a sua relação com a comida, e aí vá pedir ajuda para os universitários e para os formados em relação a isso, né? Só lembrando que a gente se alimenta por muitos motivos, né? A gente tem vários tipos de fome, que a gente diz. Então, a gente tem a fome física, a gente tem a fome emocional, a gente tem a fome social, né? Então, tudo isso é tipo de fome. E saber identificar essas fomes é o que faz a diferença. Porque a gente também não pode desconsiderar o nosso social, né? E a gente também não pode só considerar o emocional e não considerar o físico, né? Então, o que é o físico? Apesar de tudo isso que eu falei do Ayurveda, que é holístico, né? Que é a autoobservação, a gente tem ferramentas, né, modernas que permitem a gente investigar mais a fundo quais são as deficiências de nutrientes que a gente tem, né? Isso é extremamente importante também, a gente juntar todos esses conhecimentos para que a gente tenha todos esses recursos aí para que tenha um sucesso muito positivo, né, no final. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gostaram? E você? Que crenças que você tem aí em relação a tudo isso? Que crenças e qual é a relação sua com a comida e o que está te impedindo realmente de ser o melhor que você é para o seu corpo? Né? Nutrir o seu corpo de verdade e não só por comer, só para matar a fome, né? A gente falava, matou quem tava te matando, né? Então tô morrendo de fome, então mata quem tá te matando comendo um miojinho ali na esquina e tá tudo certo. Então percebe qual que é a tua relação, conta aqui pra gente nos comentários se tiver alguma pergunta pra mim ou pra Soraya em relação a isso.
E eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos os contatos da Soraya, que ela vai passar. Se você quiser dar mais alguma consideração final, mas eu agradeço muito, muito, muito por você ter vindo aqui. E quero mais é que todo mundo te procure para fazer um super... ou procure um profissional perto. Você atende online também, Soraya? Atendo online também. Atende online. Então a Soraya tá aqui em Santos, quem quiser, no consultório dela, presencialmente ou online também funciona, porque é tudo muito mais conversado, né? Então, não é o médico que vai auscultar o teu pulmão, né? Mas então ela consegue também online atender e transformar. Então, vou deixar aqui embaixo todos os contatos. Eu agradeço bastante a oportunidade. Eu espero que essas informações tenham sido válidas, né, para vocês que estão assistindo, que tenha feito bastante diferença assim, na maneira como vocês se enxergam e a maneira como o que é dito para a gente fazer, né? Essa discrepância que existe. Espero que tenha estimulado assim, essa autoobservação de vocês. E obrigada. Bom, então se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente saber que você gostou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que já perdeu um tempo aí, hein? E ativa o sininho para as notificações, para você ficar sabendo toda vez que a gente postar um vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo, então garante que você fique sabendo, porque todo vídeo que eu faço aqui tem muito conteúdo. Não faço vídeo só de propaganda, só de não sei o que, só de nada disso. Os vídeos aqui são sempre com conteúdo, são sempre com alguma informação que vai fazer a diferença no seu dia a dia. E compartilha com todas as pessoas que você acha que podem ter alguma questão com como elas lidam com a própria alimentação, com o próprio corpo e que pode fazer diferença. Então, gratidão, Soraya, e te vejo no próximo vídeo.